Eu gosto de gravar a aula, sempre me esqueço. Eu estou gravando a aula aqui e aí ela fica disponível depois para a gente, tá? Então, assim, o nosso assunto de hoje são alianças estratégicas. A gente vai trabalhar hoje, tá? Aliança estratégica. Eu postei já no Moodle aula 14, aliança estratégica, que é a primeira parte, e postei um artigo também no Moodle, aula 14, aliança estratégica, artigo. Então, eu vou mostrar para vocês as transparências, vou falar para vocês os conceitos, e depois eu vou pedir que vocês consigam identificar naquele artigo 3 situações, e a gente retorna para discutir essas 3 situações. Na semana que vem também já está postado lá no Moodle, já postei as 2 aulas. Está postado no Moodle, aula 15, aliança estratégica. E a gente faz o encerramento desse assunto e nas próximas 2 aulas a gente vai trabalhar do restante aí do assunto que está faltando e a gente encerra o conteúdo do semestre. Eu vou iniciar aqui, então, a apresentação daquela aula 14, que vocês encontraram lá no Moodle. Bom, se eu tivesse que começar fazendo um conceito aí das alianças estratégicas, esse conceito ele teria que iniciar nessa realidade empresarial que está ou que estava sendo vivida, né, de um ambiente de internacionalização. As empresas hoje, as organizações hoje, elas não competem mais num ambiente regional, num ambiente restrito, num ambiente físico restrito. As empresas hoje elas têm condições de trabalhar, de ofertar seus produtos e serviços em escala mundial, em escala internacional. O nome disso se dá, né, o nome que se dá para essa possibilidade é a globalização. Eu trabalho na quarta-feira uma disciplina com a turma 2019, que é Ambientes de Negócios Globalizados. E fazendo um parênteses aqui, né, para a gente seguir adiante, eu faço muita questão nessa disciplina que eu trabalho com a turma 2019, na quarta-feira, de mostrar para eles indicativos de que esse ambiente globalizado, ele não é mais tão globalizado assim. Ele já é um ambiente que está quase indo para o que em alguns lugares se chama de desglobalização, para esse conceito aí, né, da desglobalização. E são as empresas se voltando, não as empresas, mas as nações, os gestores das nações, tentando fortalecer um mercado local. Essa situação aí da pandemia do coronavírus, ela mostrou uma dependência muito grande das cadeias internacionais de produção. Então, imagina uma organização que fabrica um determinado produto e vende esse produto para o mundo inteiro. Tem essa distribuição internacional. Tem essa distribuição internacional. E agora vamos pensar que esse produto ele seja produzido em vários locais, não num único local, mas em vários locais do mundo, né? A isso se dá o nome, né, de uma globalização da cadeia produtiva. Quando um determinado local ele é afetado por uma situação como a pandemia que a gente está vivendo, né, com o isolamento social, toda a cadeia produtiva ela sofre esse reflexo. E alguns líderes globais, né, eles vinham pregando já há muito tempo que essa internacionalização, que essa globalização da cadeia de produção, que isso era não benéfico para determinadas localidades. Então, quando a gente está falando em alianças estratégicas, eu comecei aqui falando uma nova realidade de internacionalização do ambiente empresarial. Isso era uma realidade que era presente até um determinado momento.
Quando a gente entra numa situação onde as sociedades, de maneira geral, no mundo inteiro, têm que se isolar, esse isolamento ele gera reflexo na produção de bens e serviços no mundo inteiro. Não sei se eu consegui me fazer entender nesse parênteses que eu fiz para tentar mostrar para vocês o conceito de alianças estratégicas. A aliança estratégica ela começa a partir do momento que se identifica uma realidade de internacionalização do ambiente empresarial. Só que nos últimos meses a gente está vendo uma contração desse movimento, uma volta para um ambiente empresarial mais regionalizado. Não sei se eu consegui me fazer entender. Quem quiser ligar o microfone e comentar, sinta-se à vontade. Eu entendo que essa situação, um exemplo dessa situação foi agora com essa demanda de produtos lá da China. A China teve o problema lá da Covid, né? Portanto, ela não teve tempo de produzir para os outros países, tanto que os Estados Unidos teve que mandar os aviões próprios lá para buscar. E nós, aqui no Brasil, ficamos com a distribuição em segundo plano. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É mais ou menos isso, sim. É mais ou menos isso, sim. Um país produzindo em quantidade para todos. E essa aliança, eu acho que vem... Uma parte da produção de um produto ou de um serviço é feita numa localidade, e essa localidade, quando ela sofre uma normalidade assim, de continuidade, isso impacta uma escala mundial. A gente vai identificar organizações que se aproveitaram disso. Se tu pegar, por exemplo, a Amazon, se tu pegar a FedEx, que são empresas que dependem dessa escala mundial, essas empresas, essas organizações, elas lucraram com isso, elas tiveram uma possibilidade de expansão com o negócio que elas executam, mas outras empresas tiveram dificuldade. Eu estava lendo nos jornais aí, que, por exemplo, aqui perto da gente, a GM estava sofrendo o reflexo de não conseguir receber autopeças, o que chamamos sistemistas, né, não conseguiam receber autopeças, porque essas autopeças eram produzidas em países onde a produção estava parada em função da pandemia. Então, a aliança... Peças que são utilizadas nos veículos daqui são produzidas fora, e eles recebem o produto pronto para ser colocado lá no veículo que eles fabricam aqui na GM. Quando a indústria lá fora não consegue mais produzir, não chega aqui, o automóvel fica parado na linha de produção. A aliança vem dizer, então, que a produção de um produto que está centralizado no país, ele vem a se diversificar para ser produzido em outros países ou no país interno? Não, calma lá. Eu fiz um parênteses, tá, Conceição? Não vamos tirar a conclusão ainda. Eu fiz um parênteses para explicar essa primeira transparência aqui. Que as alianças estratégicas, tá, eram modelos de negócio que eles começaram a surgir a partir da realidade existente antes da pandemia, que é quando havia uma internacionalização plena do ambiente empresarial, certo? Sim. A aliança estratégica era um modelo de negócio que era vigente naquela realidade. Essa realidade hoje está meio bagunçada. Então, assim, eu vou continuar mostrando para vocês os conceitos de aliança estratégica, o que são alianças estratégicas, mas eu já quero reforçar que talvez as alianças estratégicas, nesse momento, elas deixem de ser utilizadas porque essa realidade está bagunçada. Consegui me fazer entender? Sim, era a realidade antes da pandemia. Agora, com a pandemia, tem que ver de que maneira ficou essas alianças. É isso aí. O que talvez, por exemplo, talvez a gente encontre um exemplo bem concreto de alianças estratégicas na indústria farmacêutica nesse momento.
porque várias unidades da indústria farmacêutica, vários laboratórios, vários centros de pesquisa no mundo inteiro, eles estão dedicados a descobrir uma vacina contra o coronavírus. Que a volta à realidade que a gente tinha até março, até fevereiro de 2020, a volta àquela realidade, ela depende muito do desenvolvimento de uma vacina que imunize a população do efeito, né, desse coronavírus aí, desse vírus que causa aí a doença Covid-19. Só que, vamos imaginar que um laboratório lá, não sei onde, descubra a vacina. Essa vacina, para ser eficaz, ela tem que ser produzida no mundo inteiro. E ela tem que ser distribuída para o mundo inteiro. E ela tem que ser aplicada no mundo inteiro. E não existe, isso eu já estou dizendo para vocês, não existe nenhuma indústria farmacêutica que tenha esse alcance. As indústrias, né, farmacêuticas, os laboratórios, eles têm um alcance limitado. Então, vamos imaginar que uma lá não sei aonde, nem vou dizer país, qualquer país aí da Europa, da América do Norte, da Ásia, da África ou da América do Sul, vamos dizer que um laboratório numa localidade consiga identificar, consiga produzir uma vacina que seja definida como uma vacina eficaz. Para essa vacina ser realmente aplicada nas pessoas, vai demandar uma aliança estratégica, vai demandar alianças estratégicas desse laboratório com uma série de outras organizações, para que essa vacina seja produzida no mundo inteiro, seja distribuída no mundo inteiro e seja aplicada no mundo inteiro, para que a gente consiga ir no postinho de saúde ali e, pum, o cara nos picar com essa vacina. Sim. Uhum. Eu acho que é o melhor exemplo de aliança estratégica que a gente pode dar hoje, né? Porque os exemplos que a gente conhecia de aliança estratégica até então, eu acho que eles ficaram meio bagunçados. Sim. Michel, mais ou menos isso? Tu que está lá na aula, na área médica, Michel, mais ou menos isso? A liberação da fórmula, Aramis, é o seguinte, chama de licenciamento, né? Então, o laboratório que descobrir, ele vai ter a patente dessa vacina, mas ele vai licenciar outros a produzir dentro da fórmula que ele tem, dentro da fórmula que ele detém. E isso, o licenciamento, é uma modalidade de aliança estratégica, quando uma organização permite que outra explore uma operação que ela tem. A gente vai ver um pouquinho mais adiante isso aí. Michel, tu que é da área médica, mais ou menos isso? Oi, professor. Desculpa, mas é que acredito que sim. Eu estava escutando e estou em outra tela aqui. Sem problema, sem problema. Então, vamos lá, vamos retomar aqui, tá? Fechamos o nosso parênteses. Então, assim, ó, a partir de uma realidade de internacionalização do ambiente empresarial, que é a dita globalização, a colaboração entre as empresas, ela é uma maneira, ela é uma opção para que haja o crescimento das organizações. E se num passado ela podia ser a última alternativa disponível, hoje ela não é mais, hoje talvez ela seja a primeira. Quando a gente está falando em aliança estratégica, eu não estou falando de uma empresa comprar outra empresa e ser dona de outra empresa. Alianças, e isso tem que ficar bem claro desde o início, tá? Alianças estratégicas são feitas, na maioria das vezes, entre empresas que são rivais, onde existe uma rivalidade, onde as duas empresas competem no mesmo mercado. Mas elas resolvem fazer uma aliança, elas resolvem se unir para explorar um determinado ponto onde elas são fortes, onde elas podem diminuir uma fraqueza, que as duas têm. As empresas, né, uma aliança exige pelo menos duas partes, né? As empresas, elas continuam competindo entre si, mas elas fazem uma aliança para elas explorar um ponto forte ou para elas tentarem neutralizar um ponto fraco que é comum às duas. E isso é uma característica interessante das alianças estratégicas, porque se no passado
essa união para explorar um ponto forte ou neutralizar um ponto fraco era a última possibilidade visualizada pelos concorrentes, hoje ela não é mais. Hoje ela talvez seja a primeira visualização que eu tenho. Olha, eu tenho eu e meu concorrente. A gente vai continuar competindo. Só que nós dois juntos temos a mesma fraqueza. A gente continua competindo, mas a gente vai se unir para tentar eliminar essa fraqueza que é comum a nós dois. Ou a gente tem algo que a gente é muito bom. A gente vai se unir para tentar potencializar algo, para tentar potencializar isso que a gente é muito bom. E a gente continua competindo, né, entre nós aqui. Isso que eu queria que ficasse claro entre alianças estratégicas. Alianças estratégicas não é uma empresa comprar outra, não é uma empresa neutralizar outra. Alianças estratégicas são, no mínimo, duas organizações, no mínimo, duas empresas, elas tentarem potencializar algo que elas têm de bom ou tentar neutralizar algo que elas têm de ruim e elas ainda assim continuam competindo. A questão das alianças estratégicas é que elas criaram, tá? O que a parte conceitual diz assim, ó, de formas não tradicionais de organização. E elas criaram também acordos onde não existe participação acionária. Vamos pensar assim, ó, eu queria que vocês criassem uma imagem. Imaginem que eu esteja em sala de aula. Imaginem que eu esteja em sala de aula, na frente daquele nosso quadro. Se eu estivesse na frente daquele nosso quadro agora, eu estaria desenhando o globo terrestre. Estaria desenhando o globo terrestre. Eu vou parar aqui a apresentação e vou tentar fazer os gestos para ficar mais eloquente, assim, tá? Pena eu não ter um quadro aqui atrás de mim, tá? Pena eu não ter um quadro. Eu tenho o quadro ali do Marcelinho, mas ali tá com os horários dele, eu não vou apagar. Mas então pensem assim, ó. Se eu estivesse em sala de aula agora, eu estaria na frente do quadro e eu desenharia o globo terrestre. Tá? O que são essas novas modalidades de associação sem participação societária? Que é o que a última transparência está dizendo. Então, eu tenho o globo terrestre. Eu tenho divisões imaginárias, que são os países. Então, eu tenho lá na Europa, eu tenho vários países, eu tenho aqui na América do Sul, tenho vários países. E esses países, eles são divisões imaginárias, né? Porque a superfície terrestre, né? O globo terrestre, ele é o mesmo, ele é contínuo, né? Não é pelo fato de eu passar a ponte ali do rio Mampituba, passar de um município para o outro, que a gente deixa de falar a mesma língua, que a gente deixa de ter os mesmos hábitos. Eu só vou começar a perder a identidade linguística, eu só vou começar a perder a identidade cultural na medida que eu começo a me afastar muito, aí eu vou começar a adquirir outros hábitos, né, e começar a falar um outro dialeto. Então, assim, ó, os países, eles são divisões imaginárias. Vamos imaginar uma empresa que está localizada, que está sediada num determinado país lá na Europa. E vamos imaginar uma empresa que está sediada num país aqui no Brasil, está sediada aqui no Brasil. Até um tempo atrás, essa empresa que estava lá na Europa, ela competia com empresas que estavam sediadas na mesma região que ela. E a empresa aqui do Brasil competia com empresas que estavam sediadas, né, estavam localizadas na mesma região. Chega um determinado momento que os investidores, que os donos dessa empresa lá da Europa, eles não têm mais nenhuma possibilidade para expandir o retorno do investimento que eles têm. Eles comercializam os produtos e serviços lá e eles não têm mais, o mercado lá está saturado, eles nunca terão um lucro maior do que aquele que eles estão tendo. Então, qual é a primeira possibilidade de uma expansão da lucratividade dessa empresa? É ela começar a participar do mercado aqui no Brasil. Então, assim, ó, a primeira ideia, a primeira forma de uma empresa lá da Europa a participar desse mercado aqui
é ela comprar uma empresa aqui no Brasil, ou uma empresa aqui do Brasil comprar uma empresa lá. Não precisamos entrar nesse mundo assim de desenvolvido, subdesenvolvido. É uma empresa comprar a outra. Então, é a maneira mais tradicional dos investidores lá conseguirem expandir os seus rendimentos. Eles compram uma empresa aqui e, ao invés deles venderem só lá naquela região deles, eles começam a vender nessa região aqui. A gente diz que esse tipo de operação é uma operação tradicional, quando uma empresa compra a outra, quando existe a participação societária. Aqueles investidores daquela empresa lá, daquela região, eles passam a ter participação societária nessa empresa aqui. Essa é uma modalidade tradicional. E ela era vigente, né, durante boa parte aí do ambiente de negócio. Só que chega um determinado momento que as pessoas, né, que gerenciam as empresas, que administram as empresas, elas começam a entender que existem modalidades não tradicionais. A empresa lá de cima, ela pode participar desse mercado aqui sem que haja necessidade de se comprar a empresa daqui de baixo. Eu posso participar desse mercado através de alternativas que não exijam a compra, que não exijam a participação societária dessa empresa aqui de baixo. Essas alternativas, onde não existe participação societária, onde uma empresa não compra outra, a gente chama de alternativas não convencionais, que não exigem a participação societária. E a essa situação, a gente chama de alianças estratégicas. Quando uma organização se une à outra, sem participação societária majoritária, sem que uma compre a outra, com o objetivo de maximizar o resultado de ambas. Não sei se eu consegui me fazer entender. Agora, eu estou com a apresentação desligada, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se eu conseguir mais ou menos criar na mente de vocês, para que vocês consigam visualizar o que são essas tais de alianças estratégicas. Professor, vamos fazer uma passada aqui. Aramis, criar essa imagem... me veio à mente, assim, na época que eu trabalhei numa agência marítima, né? Que no segmento da logística, os armadores, que são os donos dos navios, eles faziam os joint venture. Isso. É um exemplo clássico de uma aliança estratégica, uma joint venture. E eu vou dizer para vocês o que é e como é que opera uma joint venture. Tu já sabe o que é, mas é um exemplo clássico de uma aliança estratégica. Uma empresa não compra a outra. Ela se une a outra para explorar. Uma entra com tecnologia e a outra entra com a estrutura que ela possui. Mais ou menos isso, né? E em muitos casos, por exemplo, assim, algumas cargas que vinham da China faziam transbordo lá nos portos da África do Sul, e aí outros armadores, né, donos de navios que faziam a rota África do Sul, Brasil, ou África do Sul ali a costa... Eu botei costa oeste ali, né? Aliás, costa leste, mas aí a costa ocidental da África, né? Que pega Luanda, pega ali Porto de Angola, né? Porto de Lobito, e depois vem assim para a costa leste do Brasil, que pega os portos aqui de Rio Grande, Itajaí, Paranaguá. É um exemplo de aliança estratégica, bem isso. Uma empresa não compra a outra, mas elas executam uma operação onde as duas saem beneficiadas. É isso aí. E a globalização... Você não vai conseguir nos falar. Quer digitar alguma coisa, Augusto? Ele fez uma observação boa ali, ó. O que o Augusto falou aqui que eu não vi? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui no chat. Da minha fala. Sim, Augusto, a intercooperação, que é um dos princípios do cooperativismo, ela é diretamente relacionada com essas alianças estratégicas. É um exemplo clássico. Seria assim, ó, a ligação entre os princípios do cooperativismo com operações de organizações não cooperativas, operações de organizações mercantis. A intercooperação caracteriza bem isso. Não sei se eu consegui te responder. Professor, dá para abrir uma cooperativa de logística com esse formato aí, né? Intercooperação.
Sim, né? sim. Logística internacional. É aquilo que a gente fala sempre, assim, ó, no cooperativismo existe algumas filosofias, né? E essas filosofias, elas se traduzem lá nos princípios, que muitas vezes eles começam a ser utilizados por outras organizações que não são cooperativas, né? Então, as alianças estratégicas é um exemplo clássico aí da intercooperação. Perfeito, acho que o Augusto matou bem. Bem bolado. Carla, consegui me fazer entender, Carla? A Silvia, ela está pedindo para entrar? Tô. Já está dentro, Silvia. Ô, professor. Bastante tempo no telefone. Fala, Aramis. Quando acontece, por exemplo, de um armazém logístico, né, um CD, por exemplo, um centro de distribuição em São Paulo, que são os maiores hoje, né, e elas fazem, também se enquadra nesse modelo aí, por exemplo, claro, a intercooperação, né, porque às vezes uma transportadora, ela tem uma rota que vai Rio Grande do Sul, São Paulo, deixa a carga lá e depois tem outra transportadora que vem lá do Nordeste, por exemplo, até São Paulo. E aí ela usa a infra de um CD, para poder... Aí a gente já tá entrando, Aramis, assim, já meio que te atravessando, assim, tá falando, mas aí a gente já está entrando num aspecto bem específico, numa operação bem específica, que sim, pode ser uma aliança estratégica, mas é uma aliança estratégica pontual numa questão de logística. Um operador logístico, ele recebe mercadorias do Brasil inteiro, coloca no centro de distribuição e ele utiliza outras empresas para fazer a distribuição. E essas outras empresas são concorrentes dele, mas em determinado momento eles estão atuando juntos. Sim, é uma aliança estratégica bem específica para esse segmento de transporte, para esse segmento de logística. Sim. E entra nesse conceito aí que o nosso colega Augusto botou, que é intercooperação, né? A intercooperação, ela... Deixa eu formular a frase correta, assim, tá? Para não embaralhar. Ela é uma aliança estratégica, tá? Entre as cooperativas. A diferença, se é que a gente pode falar, para a gente não sair dizendo aqui que a intercooperação é uma aliança estratégica, mas assim, ó, a diferença é que na cooperativa o resultado obtido com a intercooperação é de todos os sócios. Uma aliança estratégica que gere resultado, esse resultado gerado é dos donos, dos acionistas das empresas que participam da aliança estratégica. Sim. Tá, né? Então, a diferença fundamental é essa, né? O conceito, a operação seria o mesmo, a diferença é a diferença da filosofia do cooperativismo. Ok. Cleonice, a Carla não comentou, né, Carla? Quer comentar alguma coisa? Professor, posso falar, Cleonice? Vai lá, Cleonice. Professor, não sei se você consegue entender, assim, quando tem, tipo, as fusão dos aviões, né, na empresa aérea, que vende a passagem, por exemplo, da Gol, mas tu viaja de Avianca. É uma ligação entre eles, né? Que, não, por exemplo, assim... é o exemplo que o Aramis nos trouxe, tá, Cleonice? Assim, ó, é uma aliança estratégica específica numa determinada operação. Uma empresa não comprou a outra, mas uma empresa utiliza a estrutura que a outra possui para potencializar um ponto forte ou para neutralizar um ponto fraco. Sim, é um exemplo de aliança estratégica. As duas continuam sendo concorrentes. Uma não adquire a outra. Elas estão utilizando o que elas têm de melhor ou tentando neutralizar o que elas têm de pior. Até para economizar custos, né? Porque, por exemplo, vai para o mesmo lugar, mas
Agora, como que uma consegue vender mais barata que a outra? Porque um dos objetivos das alianças estratégicas é essa, a redução de custo, né? Ô, professor. Quem está falando? Oi. Fala, não Márcia. É a Silvia, olha só. É que eu fui fazer um negócio ontem para a Silvia no Moodle, eu acho que eu entrei como ela aqui, mas eu não sou. Eu vou sair. Não, mas tu tá como Márcia. Tá, mas só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que tá ali. Tu tá como Márcia? Olha embaixo. O que houve, Márcia? Eu tô aqui, mas a voz tá igual a dela. Cleonice. Tem duas Silvias na sala mesmo. Cleonice, a Silvia que tá falando aí sou eu, vou ter que sair porque deu errado. Porque ontem eu fui colocar um negócio pra Silvia no Moodle e ficou assim, não sei como. Tá, mas olha só, essas coisas que tá escrito ali, ó. Foi eu que escrevi, agora eu botei oi, Cleonice, tudo foi eu, ó. Então, pessoal, Márcia ali. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês resolvem isso aí, a gente continua nossa aula falando dos conceitos de aliança estratégica, porque agora a gente bagunçou tudo. Tá. Tá, pessoal, vamos combinar o seguinte, assim, ó, a gente está em sala de aula, isso aqui é uma aula, a gente está falando de conceitos que são conceitos relativamente complexos, e o momento para resolver essas coisas não é agora, desculpa estar comentando isso com vocês, tá, mas não é agora para a gente fazer esses comentários, de eu entrei com um usuário de outro. Não, é que eu só comentei porque eu que estava falando o negócio ali das alianças, por isso que eu notei o que é isso. Pode prosseguir. Que bom que eu posso prosseguir. Pessoal, eu vou dizer, vamos lá, vamos seguir nós então aqui. Vou adiante, tá? Vamos parar um pouquinho, então, vou parar de chamar. Deixa eu ir adiante nos conceitos, depois eu chamo de novo, tá? Que eu já tenho que catraquear aqui para ver o que a gente estava estudando aqui. De novo, só queria chamar a atenção assim, ó, lá em sala de aula eu faço esses comentários com vocês, né? A gente está em sala de aula. Então, vamos tentar seguir para aproveitar bem o tempo, já que a gente sabe que a gente vai se encontrar aqui até o final do semestre. Então, eu tinha dito para vocês o seguinte, o que são essas formas de tentar se organizar de uma maneira não tradicional, que é aquela onde não exige uma participação societária, tá? E aí, o que eu fiz? Aí eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe conceitos de vários autores falando o que são alianças estratégicas. E uma coisa legal, tá, que eu quero destacar, é que esses conceitos aqui, ó, eles são todos da década de 90. Deixa eu passar o próximo aqui, ó. 97, 96, 99. Uh, 92, 96, 97, 99. Por que eu estou dizendo isso? Porque os anos 90 foram o início disso que a gente conhece como globalização. A partir do desenvolvimento tecnológico, a partir do desenvolvimento de infraestrutura, as organizações conseguiram ter conectividade, a palavra é essa, ter conectividade com outras organizações distantes da sua região de atuação. Então, foi só a partir do desenvolvimento tecnológico, só a partir da infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura, o Aramis trouxe bem infraestrutura de logística, que é possível que as empresas tenham conectividade com outras empresas, com outras organizações fora da sua região de atuação.
mais importante que a logística, que a mercadoria sair do ponto A e chegar no ponto B, mais importante que isso, é que o dono da mercadoria rastreie essa mercadoria, rastreie para saber onde é que ela se encontra a cada momento desse trajeto. E só o desenvolvimento de tecnologias de telecomunicação, tecnologias de infraestrutura é que permitiram isso. E esse desenvolvimento dessas tecnologias, ele se deu a partir dos anos 90, que foi quando a internet começou a assumir aí a proporção que a gente vê hoje. Então, os primeiros autores que começaram a falar em alianças estratégicas são autores dos anos 90. Então, se a gente pegar esse primeiro autor aqui, ó, eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler tudo, mas o que ele fala? Que são acordos entre 2 ou mais parceiros. E isso é importante. Eu fiz uma seleção de alguns autores, de alguns conceitos, para reforçar pontos que são importantes a gente entender sobre a aliança estratégica. A aliança estratégica exige, no mínimo, 2 organizações. Eu não faço uma aliança comigo mesmo. A aliança precisa de, no mínimo, mais um. Então, sou eu com outro participante. Então, uma aliança estratégica, na visão desse autor aqui, são 2 ou mais parceiros, que eles têm um compromisso de alcançar um objetivo comum. E o objetivo comum, entre esses 2 ou mais parceiros, exige a potencialização de um ponto forte, de uma oportunidade, ou a neutralização de um ponto fraco, de uma ameaça. Esse outro autor aqui, ele diz o seguinte, assim, ó, que eu posso classificar alianças estratégicas de 2 maneiras. De um lado, ainda existe alianças estratégicas com participação acionária. E, de outro lado, existe aquelas sem participação acionária. Então, eu disse para vocês que a aliança estratégica é quando uma empresa encontra uma maneira não convencional de se associar com outra. A maneira convencional é quando uma empresa compra outra. Eu tenho a participação acionária total. Para esse autor aqui, ainda existe a possibilidade de eu ter uma aliança estratégica com participação acionária, desde que essa participação acionária não seja majoritária. Então, a empresa localizada na região A não compra a empresa localizada na região B. Ela compra uma participação acionária minoritária. Só que essa participação acionária minoritária, ela não tem, a empresa que comprou, ela não tem condições de ela sozinha eleger lá o presidente da empresa que foi comprada, né? Mas ela tem condições, por exemplo, de determinar determinadas políticas que ela julgue interessante que sejam executadas. Então, assim, ó, esse autor aqui, esses autores aqui, eles dizem que é possível que haja alianças estratégicas com participação acionária, desde que essa participação acionária não seja majoritária. Porque quando uma empresa compra outra empresa, ou compra a maioria das ações de outra empresa, eu não tenho uma aliança estratégica, eu tenho uma aquisição. Aquisição e aliança estratégica são conceitos diferentes. Fusão e aliança estratégica são conceitos diferentes. A aliança estratégica exige que não haja a compra de uma empresa pela outra. As 2 empresas continuam existindo e, na maioria das vezes, elas continuam competindo entre si. Elas são rivais. É o que o primeiro autor fala. O segundo autor diz que existe participação, que existe aliança estratégica com participação acionária, desde que essa participação acionária não seja majoritária. E aí ele fala na joint venture, que é o que o Aramis trouxe para nós aqui. Esses outros autores aqui, ele reforça isso que eu estou dizendo para vocês. Ele diz o seguinte, ó, são projetos de colaboração implementados por empresas rivais que operam no mesmo segmento, na mesma indústria. Ou seja, 2 empresas que são competidoras, que são rivais entre si, mas que operam no mesmo segmento, elas fazem um acordo de colaboração. Que é o exemplo aí que a Cleonice trouxe, no caso das empresas aéreas, que o Aramis trouxe, no caso das empresas de logística. Elas são rivais, mas em determinadas operações, elas trabalham de maneira junta. Esses outros 2 autores aqui, ó, eles trazem um outro conceito, que é o conceito do risco.
A aliança estratégica, ela sempre tem junto o risco. Qual é a possibilidade de uma organização conseguir utilizar a aliança estratégica, e esse é o assunto que a gente vai falar em seguida, tá? Qual é a possibilidade que uma organização tem de utilizar a aliança estratégica como uma vantagem competitiva para ela? E ela conseguir vantagem, ela conseguir competir com mais recursos do que aquela que se associou a ela. Não sei se eu consegui me fazer entender nesse raciocínio. Imagina a empresa A e a empresa B. Elas são concorrentes. Deixa eu tirar aqui a apresentação e montar uma figurinha para vocês aqui, que eu acho que vai... Imagine a empresa A e a empresa B. Tá? Esses autores ali, eles trouxeram para nós o conceito do risco. Tá? Então, assim, ó, imagine a empresa A, imagine a empresa B. As duas empresas são concorrentes. E elas fazem uma aliança estratégica para conseguirem operar uma determinada situação, executarem uma determinada operação. Bom, esses autores, eles trouxeram a questão do risco. O que é o risco? Até que ponto essa empresa aqui, ela conseguirá utilizar essa aliança estratégica como uma vantagem competitiva para ela competir em melhores condições no mercado do que essa empresa aqui. E ela deixar para trás essa empresa aqui e ela, no futuro, não precisar mais da aliança estratégica, porque ela passa a ser dona do mercado. Dá para a gente pensar alguma coisa nesse sentido? E aí? Professor. Vamos começar por baixo agora. Silvia, tu que não falou ainda. Oi, eu não tinha conseguido entrar, só estava no telefone, mas estava lhe ouvindo. Muito bem, então, sobre isso que eu falei. As duas se unem, uma pode ser mais forte que a outra, tentando vencer um terceiro, um inimigo comum. Não é isso. O mercado. As duas concorrem, as duas são competidoras entre si. Mas elas se juntam aí elas executam, tá? Desenvolvem uma aliança estratégica para explorar algo que as duas têm de bom ou para neutralizar o que as duas têm de ruim. Esses dois autores, eles destacam para a gente a questão do risco. É um empreendimento de risco. Risco para quem? Risco para as duas empresas. Porque tanto essa quanto essa, elas podem usar a aliança estratégica como uma vantagem competitiva para conseguir competir em condições melhores que elas tinham até então. Do que sozinhas, mas sempre pensando que num dado momento eu vou superar a minha antiga arqui-inimiga e vou tomar conta do mercado, como o senhor falou. Pode ser até na aviação ali, como falou a Cleonice. Mais ou menos isso. Fala, Rodrigo. Professor, aproveitando um exemplo que eu observei lá no trabalho, né? Veja se enquadra. Ok, são cooperativas, mas eu entendi a ideia, a diferença entre aliança internacional e intercooperação. Eu digo, aliança estratégica e intercooperação, mas em todo caso, como eu trabalho em cooperativa, né, tudo acaba levando para esse lado, né? Algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, não sei se o senhor lembra, eu trabalho numa cooperativa educacional, né? E ali nós trabalhamos com o jovem aprendiz, né? Por todo o estado do Rio Grande do Sul. E há outras cooperativas educacionais que também trabalham com o jovem aprendiz em outras regiões, né? Para ministrar essas aulas é necessário uma autorização, uma certificação do agora Ministério da Economia, né? Antes era do Ministério do Trabalho e Emprego e foi difundido para uma pasta só, né? Bom, na época ainda era MTE, e aí nós tínhamos 2 cooperativas parceiras, que não eram parceiras ainda, mas enfim, cooperativas educacionais, né, que atuavam em outras cidades, e aí ia abrir turmas lá, nas cidades deles, né, só que eles, por alguma razão de documentação, não conseguiram renovar a autorização deles.
E nós tínhamos a nossa autorização em dia, né? Uhum. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos uma forma de viabilizar essa questão, né? Então, Uma diante intercooperação. da ameaça, diante da ameaça que eles tinham em perder essa turma para Senac, Senai e outras empresas do gênero, ia ser muito difícil eles reaverem essa turma depois, né? Também havia o risco de eles perderem para algum outro entrante, né? Na região não deles. fosse cooperativo. Isso. Então, nós entramos como os contratantes, então, os responsáveis contratuais, e delegamos o trabalho, né? O trabalho para os professores, ao invés de serem nossos professores, né? Delegamos para eles. Então, nós conseguimos, dessa forma, evitar as ameaças que eles tinham em comum. Nós também conseguimos neutralizar uma fraqueza que era nossa, porque nós não teríamos professor lá, nós teríamos que contratar gente, enfim. Né? E isso eles conheceram. Né? E nós rachamos a receita, no caso, né? As sobras, meio a meio, da melhor forma possível, né? E não sei se esse exemplo fecha. Não, Rodrigo, eu acho que tu trouxe um exemplo bem prático, tá? Do conceito de aliança estratégica que a gente está trabalhando aqui. E no nosso exemplo, como são duas cooperativas, ele vai bem para a questão da intercooperação. Como a gente está falando de risco agora, o risco está sempre presente. Se fossem duas empresas não cooperativas, tá, o risco seria uma empresa utilizar essa situação para conseguir suplantar outra. Uma empresa utiliza a situação para suplantar outra. Então, assim, é sempre uma situação que cria desconfiança. De novo, na visão desses autores, tá? É sempre uma situação que cria desconfiança entre aquelas empresas que participam da aliança. Uma depende da outra, mas elas são, em última análise, elas ainda são concorrentes. E uma pode utilizar esse acordo para tirar uma vantagem que não teria se não fosse o acordo. Eu acho que eu trouxe um exemplo bem claro, né, bem fácil da gente enxergar numa questão de cooperativa. Professor. Como é que terminou? Só para como é que terminou isso aí, Rodrigo? Ou ainda está acontecendo? Bom, os cursos, eles são de 17 meses, né? Então, algumas turmas que haviam começado logo no início de 2018 já terminaram. Mas aí tem outras turmas que estão suspensas agora e a gente não consegue finalizar o contrato. Continua. Sim, o acordo continua, a parceria continua. É isso aí. O termo que a gente usa muito, tu trouxe agora uma palavra assim, alianças estratégicas, o termo que a gente utiliza corrente dentro do mundo dos negócios é esse, é parceria, né? Uma empresa faz parceria com a outra. Na verdade, elas têm uma aliança estratégica, que pode ser algo formal ou pode ser informal. Fala, Silvia. Vou ver se eu vou ser feliz agora. Quando a gente pergunta para um professor ou alguém que está vivenciando mais assim esse mundo grande, esse mundo das cooperativas mais próximos, por que tem pouca... Por que a intercooperação é um dilema, não sei que termo eu vou usar, é uma dificuldade? É uma dificuldade. Aí o pessoal chega e diz assim para nós, olha, porque a intercooperação não chega muitas vezes a acontecer, não sei se no momento de hoje seria isso mais forte, a gente pensa que nesse momento de pandemia a intercooperação poderia e deve estar existindo, que assim, como é que eu vou falar de uma forma bem rasa? Porque não tem essa coisa aí, mesmo sendo cooperativa. Uma vai se aproximar da outra só para engolir a outra. É isso aí. Não sei se foi tu que nos ensinou isso, mas foi o que eu me lembrei agora. Não, mas eu não sei se eu cheguei nesse ponto. Aí tu falou em risco, como tu falou em risco, e que ela vai se juntar num dado momento, tentando vencer um problema para as duas, né? Mas ela vai pensar que, como o senhor disse, num dado momento eu vou superar isso agora e vou ficar maior que ela e você maior que ela no mercado. Eu tenho uma visão assim, da intercooperação, e eu já externei isso em vários momentos, assim, né, para várias pessoas. No meu modo de ver, a intercooperação é o princípio mestre do cooperativismo, porque ele seria o cooperativismo entre as cooperativas. Sim. Né? E a gente não enxerga a intercooperação funcionando como deveria funcionar.
Exatamente. Vamos pegar, por exemplo, assim, o ramo, não sei se tem alguém aqui, eu acho que a Cleonice é do ramo crédito, né? O ramo crédito, sim, ele deveria, por natureza, fazer a intercooperação entre as cooperativas, né? Ou seja, todas as cooperativas do ramo agropecuário, elas deveriam operar somente com cooperativas do ramo crédito. As cooperativas do ramo crédito deveriam dar preferência para operar com cooperativas. Mas não é isso que a gente enxerga, né? Se vocês me perguntarem por que isso, eu não sei. Não sei por que não funciona dessa maneira. Mas não é o que a gente enxerga. Mais ou menos isso, Cleonice. Sim, né? Tanto que eu vejo assim que o Sicredi é uma cooperativa, mas hoje em dia ele já é mais um banco do que uma cooperativa. Sim. É isso que tu enxerga. Claro, isso visualizando Porto Alegre, região metropolitana. Uhum. Se tu vai para o interior, claro que é muito mais forte o cooperativismo, né? Sim. Mas o pessoal de Porto Alegre, principalmente, vê o Sicredi simplesmente como mais um banco. Mais um banco, é. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu levei uma turma de uma disciplina que eu tinha, uma turma que já se formou, eu acho que já fez até o MBA, todo mundo já se formou no MBA também, para ver como é antigo isso. Eu levei eles ali Puxa vida, como é que é o nome da rua ali do Plaza São Rafael? Alberto Bins. O que tem ali da Alberto Bins? Ali era o departamento de marketing do Sicredi. Como é que é o nome daquilo que vocês chamam ali, Cleonice? Ai, professor, eu sei que tem um caso ali, né? Que nem tem na CIS Brasil, só que tem o pessoal chama diferente. A CIS Brasil tem um nome e ali na Alberto Bins tem outro nome. Eu não vou me lembrar agora como é que é o nome. Eles chamam a CIS Brasil de um nome, né? E ali na Alberto Bins tem outro nome. E o departamento de marketing, eu estava fazendo um trabalho, levei uma turma que era da disciplina de marketing, levei eles ali. E nós conversamos com o Ivan Novelo, que era o coordenador de marketing do Sicredi, eu não sei se ele ainda é. Na época, o Ivan tinha sido professor também na Scope, tinha dado aula lá na pós-graduação e tal. E, isso faz muitos anos, 2012, eu acho, 2011, 2012, faz 10 anos isso. E o Ivan contou para nós isso, né? Ele disse que o Sicredi se mostrava não como um banco, como uma cooperativa de crédito, mas o associado, ele se achava um cliente. E quando ele entrava no Sicredi, ele não via diferença nenhuma entre entrar no Bradesco, entrar no Banco do Brasil, entrar no Itaú, né? E que a ideia seria o Sicredi fazer aí um trabalho para mostrar que realmente quando alguém entrasse no local físico do Sicredi, não estaria entrando numa agência e não seria um cliente, seria um associado. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu vou contar. Eles estão mudando, professor. Faz muitos anos que eu não entro em nenhuma agência bancária, nem nenhuma nada, né? Eu faço tudo pela internet. Eles estão mudando. O novo core bancário, tanto que o Sicredi não é mais para ter caixa, para atender a população, assim. É todo estilo mais para o interior, assim, uma cafeteria, onde as pessoas usam o espaço para fechar um negócio, porque é do campo. Isso é o projeto futuro, então, né, dele. 10 anos atrás, o Sicredi já estava pensando nisso, mas ainda não está totalmente implementado. Né? Então, assim, para a gente falar de intercooperação, eu acho que a Silvia trouxe bem, o Augusto trouxe bem, né? O Rodrigo também trouxe bem a questão da intercooperação. No meu modo de ver, a intercooperação, o princípio da intercooperação é o princípio mestre do cooperativismo, que é o cooperativismo entre as cooperativas, né? Mas eu também concordo que ele não funciona, talvez, como deveria funcionar. Michel, aliás, antes do Michel, a Neuris. Fala, Neuris, tá quietinho aí. Vai tu então, Michel, tá com o microfone aberto. Fala aqui. Sobre intercooperação? Sobre isso que a gente está falando agora. Eu acho que a intercooperação é uma grande sacada, porém eu acho que não é levada a sério. Acho não, tenho certeza. Eu vejo... do extremo, né? Um pouquinho do que a gente está falando, assim, imagina, não está dizendo que não é levado a sério, né?
Não, eu quero dizer assim para as grandes, tá? Não para as grandes cooperativas, elas poderiam muito, isso eu já falei em várias aulas, eu acho que poderiam utilizar muito, mas hoje, por exemplo, lá na Unimed, entrou um gerente novo e disse assim, ó, a gente não vai admitir ter parceiros, prestadores, aí eu pensei comigo assim, que não sejam cooperados, ou que não sejam outras cooperativas, vamos dar prioridade para outras cooperativas? Não. Vamos dar prioridade para quem tem plano com a gente. Entendeu? É isso aí. Então, assim, tudo bem, é uma visão comercial, não é uma visão de cooperativa. Eles têm outro... É uma cooperativa, mas tem uma empresa dentro da cooperativa, entende? Pensa assim, sim. Eu penso assim, a Unimed, ela é cooperativa para se tornar uma potência no mercado. Ela é cooperativa dos médicos, tá? Agora, tira os médicos para vocês, clientes, para nós, colaboradores, eu penso mais que é uma empresa, sabe? Ela, claro, ela tem toda aquela cultura de cooperativa que ela acaba transmitindo e trazendo muitos benefícios para nós, colaboradores, né? Mas eu acredito que seria muito melhor se tivesse mais intercooperação. Poderia ter uma intercooperação, uma cooperativa igual a da Conceição, por exemplo, para fazer a parte da limpeza. Podia ter com uma empresa de segurança, podia ter com uma empresa de TI, podia ter, enfim, empresa de TI não, uma cooperativa de TI, e tem tantas coisas que poderia, mas eu acho que lá dentro não tem ninguém se preocupando com isso. Diferente, de repente, tu pega de uma pequena cooperativa, uma cooperativa que está começando, que precisa de apoio para crescer. Não, é o que a gente está falando da intercooperação, não tenha dúvida. E aí é o seguinte, assim, ó, no conceito de aliança estratégica que eu estava trazendo agora, eu trouxe a questão do risco, né? Eu penso que a intercooperação ela é relegada não pela questão de risco, ela é relegada porque, infelizmente, ela é relegada. A gente tem uma ligação com a Uniodonto, porque nós vendemos um produto da Uniodonto. Né? Mas, em contrapartida, a Unimed tem um produto próprio. Né? Então, a gente tem um odonto lá próprio da Unimed e tem o odonto da Uniodonto, que é o mais próximo que eu vejo de uma intercooperação entre duas cooperativas. E isso aí é bem o conceito de aliança estratégica que a gente está vendo. Porque enquanto a Unimed não tem um produto com o nível do produto da Uniodonto, ela acaba usando a estrutura deles, né? Mas eu te garanto, isso é até ela montar uma estrutura maior. No momento que ela tem uma estrutura maior, inclusive existe uma Unimed, chamada Unimed Odonto, não sei se vocês sabem. Ela é uma cooperativa Unimed Odonto. Ela não é uma cooperativa Unimed de médicos, né? Não tem nada a ver com a Uniodonto também. Sim, entendi. Diferente. E não pegou muito, não vingou, porque tem poucos associados. Eles até fizeram uma palestra para nós por 2 vezes. Eles estão tentando entrar no mercado pela Unimed Porto Alegre, mas a Unimed Porto Alegre não aceitou, porque eles são muito inferiores a Uniodonto e também muito inferiores em relação ao plano que nós temos local aqui, que é simples, mas tem estrutura, coisa que se é para entrar num negócio para não ter, então é bem como tu falou, eu vou me aliar com alguém que não tem estrutura, como é que vai ficar a minha estratégia, né? Eu acho que isso que tu trouxe agora para nós materializa bem esse conceito que a gente está falando de aliança estratégica com o conceito de risco. Eu acho que materializou bem, é um exemplo bem pontual, bem presente para a gente, que reforça isso, né? A questão risco está presente. Juliane, o que tu comenta? Tu é da mesma cooperativa do Rodrigo, né, Juliane? Sou da mesma cooperativa do Rodrigo. A única diferença é que o Rodrigo compreende super bem da cooperativa e eu estou chegando e estou aprendendo, né? Tanto que meu trabalho hoje eu tentei compreender melhor, mas vamos seguir. Mas
estou conseguindo compreender os conceitos, consegui entender. Eu só estou meio confusa do seguinte: no caso de uma fusão, não seria um exemplo? Não, uma fusão não é uma aliança estratégica, não é. Não é uma... Não. Uma fusão é o seguinte, existe a empresa A e existe a empresa B. A fusão é quando as duas empresas se unem e elas formam uma nova empresa, que seria a empresa AB. E a empresa AB agora é a sucessora da empresa A e da empresa B, para tudo que todas as relações aí, jurídicas, comerciais, né? Uma incorporação é quando existe a empresa A e existe a empresa B. E a empresa A adquire a empresa B. Deixa de existir a empresa B e só existe agora a empresa A com o patrimônio. Isso não é aliança estratégica. Não, aliança estratégica existe a empresa A e existe a empresa B. Não há participação societária da A na B. Segundo o autor, até pode haver uma aliança estratégica com uma participação societária minoritária. A empresa A compra uma participação na empresa B, mas essa participação não dá o direito para ela de ser dona da empresa B. Na visão desse autor, isso é possível. A maioria dos autores dizem que a aliança estratégica não tem participação societária de A com B. As duas continuam existindo e competindo entre si. Tá. E aí, essa pergunta da Juliane é bem importante, tá, pessoal? Eu acho que isso materializa bem o conceito que a gente está falando, tá? Fusão não é uma aliança estratégica. Incorporação não é aliança estratégica. São operações comerciais que existem, mas não são alianças estratégicas. Ah, tá. Te pergunto porque eu já vi casos de fusão acontecer, e aí depois eles se terminam, e aí cada um fica com a sua empresa, entendeu? Então, por isso que eu fiquei um pouco meio confusa, assim. Porque então, depois na fusão, a empresa A e a empresa B se unem, deixa de existir a empresa A, deixa de existir a empresa B, e surge uma terceira empresa, que pode ser chamada empresa AB. E a empresa AB é a sucessora da A e da B para tudo. Outra modalidade é a incorporação. A empresa A adquire a empresa B. A empresa B deixa de existir e só existe agora a empresa A. Essa é outra modalidade. Mas nem incorporação, nem fusão são alianças estratégicas. Entendi. E a incorporação não tem, no caso, é não ter o risco que tem nas outras empresas, né? Seria isso. Esse autor que eu comentei com vocês agora, numa aliança estratégica, o risco está sempre presente. Porque a empresa A e a empresa B, elas existem, não existe participação societária de uma na outra, e elas são concorrentes. Mas elas criam uma associação entre elas, elas criam algo que une essas duas empresas para explorar um ponto forte ou para neutralizar um ponto fraco. Esse autor que eu mostrei para vocês, ele diz que o risco está sempre presente. De que maneira? Porque uma das empresas pode usar essa aliança estratégica para conseguir uma vantagem competitiva. E a gente já viu o conceito de vantagem competitiva. Uma empresa pode utilizar essa aliança estratégica como uma vantagem competitiva. E aí ela vai concorrer com a outra em condições que ela não teria sem aliança estratégica. Sim. É muita esperteza, no caso. Numa linguagem coloquial seria isso, uma empresa mais esperta que a outra. Entendi. Estou entendendo, estou construindo o conceito. Não, é isso aí. Assim, ó, para ti, tá? Para Cleonice, para Carla, para o Aramis, esses conceitos que eu estou apresentando, eles são conceitos muito novos. Porque, assim, ó, a Conceição, o Augusto, o Michel, a Neuris, o Rodrigo e a Silvia e a Márcia, eles já viram outros conceitos da administração que são bem anteriores. E vocês estão vendo direto, esse conceito já é um conceito um pouco mais complexo, né?
mas nada que tu não consiga digerir, consiga entender, tá? Nada que tu não consiga digerir, não consiga entender. Tá, Juliane? Achei bem legal a tua participação. Parabéns. Obrigada. Vamos terminar aqui, então, pessoal. Vamos terminar a apresentação, depois eu vou dar atividade para vocês, e aí depois eu vou pedir para a Carla e para a Juliane falar sobre a tarefa delas para hoje. E aí depois a gente vai embora. Então, assim, ó. Esse autor trouxe a questão do risco, tá? Esse autor trouxe a questão do risco. Esse outro aqui, ele fala em esforço conjunto na área de marketing, pesquisa e desenvolvimento. As alianças estratégicas, elas surgiram principalmente nessas duas áreas, e área de pesquisa e desenvolvimento e área de marketing. O exemplo que eu estava dando para vocês antes, né, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem como o grande setor de custo, o grande setor que exige recursos da indústria farmacêutica é a pesquisa. Pesquisar um medicamento, né, pesquisar um fármaco que vai ser utilizado contra a vacina da Covid. Pô, isso aí demanda tempo, demanda investimento alto, né? Eu fico pagando cientista para os caras ficar o dia inteiro pesquisando, fazendo testes para conseguir descobrir lá algo que pode ser utilizado como uma vacina no futuro. Então, é muito... a gente pode dizer assim, que talvez o início das alianças estratégicas tenha sido por aí. As empresas dizem o seguinte, para que eu vou ficar pesquisando uma coisa de um lado e a outra empresa vai ficar pesquisando outra coisa de outro? Vamos fazer uma pesquisa conjunta e a gente usa de maneira igualitária os resultados dessa pesquisa. A mesma coisa na área de marketing. São duas áreas que exigem muito investimento, exigem muito gasto, demandam tempo, né, para ser desenvolvidas. E se existem duas empresas que podem utilizar, que bom que possam ser utilizadas. Bom, agora aqui é o seguinte, isso aqui vai ser o objeto da nossa próxima aula. Eu vou mostrar para vocês os tipos de alianças estratégicas que existem. Existem alianças estratégicas chamadas contratos unilaterais. Contratos unilaterais são alianças estratégicas onde um lado tem benefícios e o outro lado tem obrigações. Os contratos são unilaterais porque as obrigações são só de um lado. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, esse outro tipo de aliança estratégica, que é uma aliança estratégica onde existe uma participação acionária minoritária. Que quando uma empresa compra a outra, não é aliança estratégica. Mas uma associação minoritária pode ser considerada como uma aliança estratégica na visão de algum autor. Então, eu coloquei aqui. Um outro tipo de aliança estratégica é a joint venture, que é o que o Aramis nos trouxe aqui. Joint venture é quando uma empresa detém tecnologia e a outra empresa detém a operação, ou detém o capital. E as duas se unem para explorar um determinado tipo de negócio. E um outro tipo de aliança estratégica são os contratos bilaterais. Nos contratos bilaterais, diferentes dos unilaterais, é quando existe obrigação recíproca. Existem direitos e deveres das duas partes. Aqui estão os tipos de contratos bilaterais, a gente vai olhar um por um, e aqui estão os tipos de contratos unilaterais, a gente vai olhar um por um também. Bom, esses conceitos de aliança estratégica, eu peguei desse artigo aqui, da Revista de Administração Contemporânea, que eu achei o mais didático, né, que a gente podia contar. Bueno, antes de eu passar a palavra, então, para Carla e para a Juliane, deixa eu chamar vocês o seguinte, e eu vou pedir que vocês anotem daí, tá? No Moodle, eu coloquei 2 arquivos. Eu coloquei aula 14, alianças estratégicas, e coloquei aula 14, alianças estratégicas, artigo. O que é esse alianças estratégicas, artigo? Como o nome está dizendo, é um artigo, tá? Que também foi publicado lá na Revista de Administração, e ele faz uma análise das alianças estratégicas que podem ser utilizadas por empresas de TI, de tecnologia da informação.
A minha ideia era que a gente fizesse isso hoje ainda, mas não vai dar, porque a gente já está aí quase 10 horas, tá? Então, eu quero que vocês anotem aí o que vai ser a tarefa para vocês para a gente começar a próxima aula. Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês os tipos de aliança estratégica e antes eu quero que vocês, né, fazer um debate com vocês sobre esses 3 pontos aqui que eu vou falar. Bom, esse artigo, ele faz uma associação entre vantagens competitivas e alianças estratégicas, que é o que eu disse para vocês. Aquele autor que falou do risco, ele diz assim, ó, existe o risco de uma empresa utilizar a aliança estratégica como uma vantagem competitiva para ela. Tá legal? Então, assim, ó, existe um ponto ali que fala de vantagens competitivas nesse artigo. E ele diz que existe 2 dimensões, tá? 2 parâmetros de vantagens estratégicas. Existe aquela dimensão exógena e existe a dimensão endógena. Eu queria que vocês identificassem o que são essas 2 dimensões. Conseguiram anotar? Eu posso botar depois no nosso WhatsApp lá. Mas tentem anotar agora. Assim, ó. Depois disso, vocês vão encontrar, no final do parágrafo que fala sobre isso, vocês vão encontrar uma referência onde diz o seguinte, que o Michael Porter, que é o autor de Vantagens Competitivas, o Michael Porter entende que as alianças estratégicas podem ser utilizadas como vantagens competitivas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse entendimento do Porter, que é aquela questão do risco ali que eu venho falando para vocês. Uma empresa utilizar uma aliança estratégica para ter uma vantagem competitiva sobre a outra. Mas tem autores que falam das dificuldades de fazer isso. Olha, tudo bem, é possível, mas não é tão facilzinho assim, é difícil. Quais são as dificuldades de utilizar uma aliança estratégica como vantagem competitiva? E eu queria que vocês falassem também um pouquinho da visão dos autores sobre os conceitos de aliança estratégica. Sociedade de participação específica... Só um pouquinho, antes de eu continuar aqui, deixa eu ver o que o Aramis perguntou aqui no chat. Está sendo frequente... sociedade de propósito específico, né? Sociedade de participação específica, né? Não, tá tranquilo. Sim, realmente, assim, ó. A minha... Eu tenho duas cadeiras, tá, o Aramis? Eu tenho 2 cadeiras. Sociedade de propósito específico, isso aí. Eu tenho 2 cadeiras no Beira-Rio, tá? Eu tenho uma minha e uma do Marcelinho. Vocês já devem ter visto aqui que a gente é colorado aqui em casa, né? A Cleonice também, eu acho que o filho dela é colorado também, né? Ó, a Juliana tá fazendo uma cara aí que não gostou muito. Então, eu tenho 2 cadeiras lá. Eu não sou sócio do Inter, eu loco as 2 cadeiras. E a modalidade que eu tenho de locação das 2 cadeiras, eu sou sócio de uma sociedade de propósito específico, que é aquela sociedade da Abril, né? Que é uma empresa da Andrade Gutierrez com o Inter, que criaram aquela área ali, e eles exploram as cadeiras. Então, eu participo de uma sociedade de propósito específico e, como sócio dessa sociedade de propósito específico, eu tenho direito ao uso de 2 cadeiras. Quem é que trabalha em cooperativa de crédito? A Cleonice trabalha em cooperativa de crédito. Existem muitos fundos de investimento que são sociedade de propósito específico. Mais ou menos isso, Cleonice? Sim, professor. É isso, né? Não sei se atua na área lá no Sicredi. Não, eu atuo na parte de seguros, mas é relacionado a isso, assim, Então, utilizar os fundos. Tu e a Neuri são colegas de colégio, de atividade. Sim. A Neuri também trabalha com seguros. É isso aí. Aramis, esse tipo de negócio não são alianças estratégicas, tá? É uma modalidade jurídica, uma personalidade jurídica. Bueno, então tá. Então é o seguinte. Professor. Fala, Silvia. Desculpe interromper aí, não querendo cercear seu pensamento. E dá para o senhor
colocá-la no Moodle, assim, de uma forma bem explicitada, o que o senhor quer desse... Porque o senhor vem vindo, aí o senhor pede para citar as dificuldades que alguns autores citam. Eu vou colocar no WhatsApp. Eu vou mandar por WhatsApp para vocês o seguinte: o que eu quero que vocês preparem para a próxima aula? Tá, eu quero bem explicado. Bem especificado, vai estar bem especificado. Como... Você falou 3 coisas. Uma criança de 6 anos vai entender ou um velho senil vai entender? Obrigado pela parte que me toca. Então. Não, eu te falei de uma criança de 6 anos, Silvia. Mas eu queria isso mesmo, o senhor acertou. Eu tinha um colega de trabalho que ele dizia sempre assim para mim, ó, me explica como se eu fosse um velho senil. E eu tinha um outro, era junto com ele, e disse, ó, não, eu quero que me explique como se eu fosse uma criança de 6 anos. E aí tu imagina eu ali, né, tentando explicar para um velho senil para uma criança de 6 anos. Eu sempre digo assim, essa frase minha, ó, me explica para mim como se fosse para um retardado. Não, também não vou chegar nesse ponto. Tá? Mas eu acho correto o que está dizendo, porque a minha ideia é que essa atividade fosse feita agora, tá, Silvia? E ela vai ter que ficar para a próxima. Então, só para recapitular. O senhor foi indo e pediu 3 coisas, quase. Então calma aí, eu vou repetir. Mas eu vou postar lá no WhatsApp também, tá? Então é o seguinte, eu quero que vocês falem da dimensão exógena e endógena das vantagens competitivas. Isso está escrito naquele artigo ali. No final desse referencial teórico, vocês vão encontrar lá uns parágrafos que dizem que o Michael Porter entende que as alianças estratégicas podem ser vantagens competitivas. E vocês vão encontrar alguns parágrafos de outros autores dizendo que não é bem assim, pode ser utilizada, mas não é bem assim, tem bastante dificuldade. Então, eu queria que vocês identificassem essas dificuldades. Depois, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as alianças estratégicas. Esses conceitos que eu falei, eles também estão lá nesse artigo. E, para finalizar, na conclusão a parte metodológica desse artigo ela é meio maçante, tá? Porque ela é uma pesquisa bem estatística. Então, é bem maçante. Mas eu gostaria que vocês fossem lá para a conclusão, e na conclusão, no 3º parágrafo, são apresentados os componentes das alianças estratégicas que geram vantagens competitivas nesse artigo. Aí eu queria que vocês, né, falassem sobre quais são eles. Eu vou mandar no WhatsApp, então logo termine a aula. Pode ser, Silvia? Pode, vai virar uma tese isso. Não. 2 minutinhos a gente mata isso aqui. Mas eu não tenho tão certo. É porque na semana que vem eu já vou começar a mostrar para vocês os tipos de alianças estratégicas, e aí é importante que isso aqui esteja bem fixado. Professor, mexe, vira, a gente faz sempre como é que eu vou usar um termo? Eu queria usar um termo assim, ó. A gente acaba no Porter e acaba vendo sempre, não sei se seria a palavra, eu queria outra, sempre as críticas a ele, mas ele sai sempre vencendo. De novo, assim, ó, o nome da nossa disciplina é Planejamento e Estratégias Organizacionais, tá? Dentro de administração de empresas, o autor mestre, ou o autor referência em estratégia é o Michael Porter. Sim, isso eu sei. Não existe como a gente falar em estratégia empresarial sem beber na fonte do Michael Porter. E é lógico que quando um autor vira referência, é lógico que vão surgir outros autores fazendo críticas a eles. Então, assim, ó, por que eu sempre busco esse contraponto, tá? Eu busco esse contraponto porque existem críticas que eu acho que vale a pena a gente saber, né? Tinha um aluno ali numa outra turma que ele gostava de dizer, isso aí é um dogma. Eu dizia, não, dogma é algo religioso, a gente não está trabalhando com algo religioso aqui. O Michael Porter é o principal autor de estratégia? É a referência? Todo mundo bebe na fonte dele quando fala de estratégia empresarial? Sim.
E existem autores que fazem crítica, que contestam, que tentam atualizar Michael Porter. Existem, né? Existem. É importante a gente saber essas críticas, entender essas críticas, né? Mas a gente sempre vai estudar Michael Porter, não tenho dúvida. Tu usa muita expressão, a gente está na academia, né? E na academia a gente também não foge de estudar a parte teórica, né? Eu busco sempre uma aplicabilidade prática para os nossos conteúdos, mas na academia a gente sempre trabalha essa parte teórica, né? Hein, professor? Eu te lembro que eu te pedi... desculpe. Fala, Conceição. Embora aquele artigo que eu li, o primeiro artigo sobre Porter que eu lhe mandei lá atrás, e daí fala muito disso que o senhor está dizendo. E mesmo que seja para uma crítica, né, mesmo que seja para o uso, mesmo que Porter sempre vai ser referência, senão outros autores, que vários dizem, né, existia só cisne branco até se descobrir que existia o cisne preto. Então, independente de A ou B, ele vai ser sempre referência, porque ele é no referência. sentido de comparação, de contraponto e de tudo, porque não tem como fugir dele. É isso aí. Bom, eu vou mandar pro WhatsApp para vocês de novo o esqueminha, tá? E aí a gente discute isso na semana que vem. Vamos fazer o seguinte, então. A Carla e a Juliane, elas têm uma atividade, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos tentar observar o nosso horário final de aula e vamos ver o que elas vão nos apresentar agora, tá? Eu vou pedir, então, para a Carla dizer sobre o que ela vai falar e depois a Juliane diz sobre o que ela vai falar e apresenta. Pode ser? Beleza. Pode sim. Vamos começar com a Carla, pela ordem alfabética? Tá bom. Pode ser, Carla? Pode. Eu tinha que apresentar uma política organizacional da minha cooperativa. Liga a câmera aí para nós, Carla. Se não te importa, ligue a câmera e faça a apresentação. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Se não deu, não tem problema. Vai adiante. Eu tô saindo. Não, vai adiante. Se não deu, não tem problema. Tá, agora foi. Legal. Vamos lá. Tá. Era para apresentar uma política organizacional da minha cooperativa, né? No caso, eu li o que o senhor tinha pedido, que estava lá no Moodle, e eu identifiquei que, no caso, a minha cooperativa ela tem muita flexibilidade. Que, no caso, devido... Então, antes fala para nós qual é a tua cooperativa. A Crédito Correios. Crédito Correios. Isso. Tu trabalha em qual setor da Crédito Correios? Eu fico na parte do atendimento e propostas de crédito. Tá. Daí Legal. E o que tu identificou lá? Dessa questão da flexibilidade. Porque ela está sempre abrindo exceções, ela está sempre, digamos, compreendendo a questão da necessidade do associado também em todas as questões. Ela sempre é bem flexível, mas em compensação ela acaba fugindo um pouco perdendo um pouco o foco dela, entendeu? Tipo, às vezes, uma coisa que eu percebo bastante, a minha cooperativa ela tem muito de prezar pela necessidade do associado, só que o nosso nível de inadimplência está sempre aumentando, porque a gente está sempre tentando abrir exceções para eles, mas acaba perdendo o nosso foco, que é diminuir a nossa inadimplência. Entendeu? Esse foi um dos pontos. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é uma política organizacional? O que é o conceito de política organizacional? Lembra? Não. Tá. Não, o que eu disse para vocês? A política organizacional é a formalização das ações que a organização define que devem ser executadas para ela alcançar o seu objetivo. Sim. A formalização das ações que a organização define, né, que precisam ser executadas para alcançar o seu objetivo. A Crédito Correios é uma cooperativa de crédito. O negócio dela, o que é? É ofertar soluções financeiras para os seus associados.
Estou imaginando, não sei se é isso. Se tu procurar lá na missão, na visão dos valores, deve estar dito isso, né? Ofertar soluções financeiras para os seus associados. Mais ou menos isso? É, que a gente trabalha com... O nosso público é os funcionários dos Correios. Sim, sim. E o que eles fazem? Eles fazem aplicação e fazem empréstimos na Crédito Correios, né? Sim. Então, ela oferece para os associados soluções financeiras para aplicação e para obtenção de empréstimos. Quando tu está falando ali em flexibilidade, a gente já está entrando, e eu acho que tu foi bem correta nisso aí, a gente já está entrando assim, ó, numa segunda parte do conceito, que as políticas organizacionais, elas podem ser formais, manualizadas, ou elas podem ser informais. Então, quando tu fala em flexibilização, tu está falando de uma política organizacional que é informal. Se um associado não tem, um exemplo, tá? Não sei se é o caso, se um associado não tem condições de obter um determinado tipo de empréstimo numa determinada situação, existe uma política organizacional que permite que essa situação seja flexibilizada. Mais ou menos isso que tu quis nos dizer? É exatamente isso. É isso. Porque que nem assim, a gente tem 3 opções de descontos. Mas quando o associado não se encaixa em nenhuma daquelas 3, a gente acaba passando para o comitê para ver se dá para abrir uma exceção. Entendeu? E daí, é claro que a autorização para não cumprir determinada formalidade não é tua. Não, mas sim. Tu sabe que tu pode flexibilizar. Tu pode levar adiante a operação, sim, que alguém vai decidir se pode ou não pode. E isso é um exemplo clássico de uma política organizacional que ela é informal. Uhum. Tá? E dá para identificar bem isso lá. Sim. Uhum. Não, é isso aí. As organizações são feitas de políticas organizacionais. Algumas são formais e outras são informais. Legal? Então tá. Então tá, parabéns. Eu vou passar depois para ti a atividade da próxima semana. Tá? Muito legal tu ter voltado para estar participando com a gente aí. Parabéns. Deixa eu chamar a Juliane agora, então, para apresentar o que ela fez ali. A Juliane vai falar sobre o estudo de caso ainda da semana passada, né? Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou falar do mesmo assunto, estudo de caso do Open Park. Eu até te entreguei, prof. Não, hoje é sobre a mesma... Tu vai falar também sobre políticas organizacionais, não é? Eu tá, vou então tentar tá. aqui, tá? Olha a minha. Aqui não me coloca mais trabalho, prof, pelo amor de Deus. Não, falha minha, vai lá. Tá, eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Ah, legal. Sempre que eu faço isso, trava toda a minha... Não, tá dando pra gente ver. Aí. Não tá aparecendo nada ainda? Não, tinha aparecido a primeira tela, sim. Ah, tá, eu tirei. Deu? Não, tá, tinha aparecido. Agora é só tu ir passando a transparência, isso aí. Ah, então... Deixa eu ver. Assim que passa, né? Pode passar, isso aí. Então é sobre o mesmo assunto que a Carla estava falando, né? Carla, né? Bem quanto ela. Ah, não tá passando. Aqui. Aí eu coloquei um pouquinho sobre o conceito, né? As políticas organizacionais, então, são guias que orientam e norteiam as ações de uma cooperativa. No caso de uma cooperativa, porque eu trabalho na cooperativa, né? Mas pode ser uma empresa, qualquer organização, que atinja suas metas e objetivos. Então, são orientações que buscam facilitar e servem de base para a tomada de decisões, né? Instituição também. Então, eu trabalho em uma cooperativa educacional, onde a organização institucional como os processos de gestão das... Ô, filha, só dá uma licença que eu tô trabalhando. Das suas unidades de trabalho é fundamentada nos valores e princípios cooperativistas. Então, o que eu consegui compreender é o seguinte, que a cooperativa que eu trabalho, os valores, então, dela, o guia da cooperativa que eu trabalho são os valores e os princípios cooperativistas, né? Sim.
Também vi que entre muitos assuntos tratados nas assembleias, então as tomadas de decisões, elas são sim feitas por um gestor, né, pelo nosso presidente, mas que ele sempre tenta colocar nas assembleias o que foi tomado, as decisões tomadas, quando não dá para tomar junto com todo mundo. Tá. A gestão democrática, né? Então tenta fazer com que todos saibam das decisões e, quando possível, consegue colocar então à disposição de todos para que consigam tomar as decisões juntos, né? Então Tá. é uma das estratégias. Então, e nos princípios cooperativistas, então, baseado no Estatuto da Cooperativa do Consumo, isso daqui eu vi mais ou menos por cima, tá? Então, a cooperativa que eu atuo, ela é mais ou menos baseada nisso. Aí tem a adesão livre e voluntária, né? A gestão são os princípios do cooperativismo. Tranquilo, pode passar. A participação, então, da independência, a educação, formação e informação. E essa parte da intercooperação era o que eu menos tinha compreendido. Até 2 vezes. Não tinha compreendido direito. Mas, ao longo do que a gente foi conversando, deu para compreender melhor. E eu entendo... Isso que tu está trazendo, Juliane, tá? Isso aí é assunto da disciplina de modelos de gestão cooperativa, que seria a primeira disciplina que vocês fariam, vocês da turma 2020, vocês fariam, e vocês não fizeram. Então, nessa disciplina, eu apresento para vocês conceito, e sou eu que ministro a disciplina. Eu apresento para vocês os conceitos de administração, teorias da administração, e apresento os princípios do cooperativismo, tá? Então, assim, tu buscou algo, né? Eu acho que foi bem legal nisso, tu pesquisou alguma coisa, mas que vocês ainda vão explorar bem mais isso aí, tá? Sim, o que eu compreendi, mas porque assim, ó, eu trabalho em uma cooperativa há 2 anos, eu nunca tinha trabalhado até então. Mas eu trabalho em escolas, né? E na escola do Estado, assim como todas as outras empresas, mesmo sendo pública, órgão público, também tem que ter, né? E nós, nas escolas, nós trabalhamos com o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Então, eu acredito que meio que se enquadra, né, nessa questão, né? Porque ele diz que tem os valores, a gente tem uma política a seguir, a gente tem um princípio a ser regido, e a gente tem uma linha a ser seguida, né? Eu acredito que seja isso. Uma orientação que a gente possa seguir para a gente... Aí tu já trouxe, era isso que eu queria, e tu trouxe agora, eu acho que foi bem feliz, o projeto político-pedagógico de uma escola, né, de uma faculdade, ele é uma política organizacional formal, porque ali está disciplinado quais as ações precisam ser executadas para que a escola alcance o objetivo. E isso é formal, está manualizado, está redigido, né? É quase como uma norma dentro da organização. Diferente da Carla, que trouxe uma política organizacional informal. E as organizações, elas têm políticas organizacionais formais e informais. As duas convivem juntas, tá? Ao mesmo tempo. Eu tentei trazer um pouco para a cooperativa, mas como eu realmente estou fazendo a faculdade para que eu compreenda essa parte do cooperativismo, eu não consegui me adequar, mas eu meio que entendi que, né, do que eu já faço parte, que é dentro das escolas, eu compreendi que o projeto político-pedagógico meio que se enquadra, então. Como tu disseste, sim, é bem isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, então, só para a gente encerrar. Tu já vinha de uma experiência profissional fora do cooperativismo e agora tu tá fazendo o curso, né, para conhecer mais o cooperativismo, porque tu está atuando numa cooperativa. Qual é a tua impressão disso aí? O que tu está vendo? Da cooperativa ou da faculdade? Isso, não, do cooperativismo. No início foi bem complicado, estou ainda aprendendo, porque aquela questão de ser sócio, né, de ser dono, a gente entende que a gente está entrando lá para trabalhar, a gente fecha, né, a porta, sai e não se dá mais conta, não quer mais saber. Embora a professora, claro, leva trabalho para casa, mas na questão mais administrativa, né? E aí a gente está compreendendo melhor que não funciona assim, que a gente tem que estar a par de todas as decisões, tanto que eu fui buscar uma faculdade para compreender melhor isso, né? E a gente tem que participar de tudo e que tem uma questão diferente, é uma política, digamos assim, diferente, né? Uma visão diferente, bem diferente do Estado, por exemplo, né? Que a tua formação é pedagogia, né? A tua formação é pedagogia. A tua formação é pedagogia. Sim. Legal. E aí, aprendendo, assim, mais ou menos... Tô tentando desmistificar tudo que eu tinha, assim, de funcionário, né? De seguir um padrão e tentando, né, adentrar
nessa novo mundo aí. Bueno, então é o seguinte, eu acho que tu foi muito legal, foi muito bem, trouxe uma situação pra gente, a Carla também trouxe outra situação pra gente. É aquilo que eu disse, assim, ó, as atividades que eu tinha postado lá no início, tá, eram atividades que eu imaginava que a gente retornaria à aula de maneira rápida e a gente até depois faria uma revisão e tal. A gente não retornou, não vai retornar, não vai se encontrar presencialmente para estudar isso aí, e a maneira que a gente tem de fixar esse conteúdo foram através dessas atividades. Como tu e a Carla não tinham feito, então eu resolvi, né, pedir para vocês duas contribuir. E é bem isso mesmo, é contribuição, não é uma obrigação, eu não quero que vocês enxerguem essa atividade que eu estou pedindo para vocês como um encargo, tá? É uma contribuição que vocês estão dando para que vocês reforcem esse conteúdo, vocês construam esse conteúdo e os demais alunos reforcem esse conteúdo que já viram, tá? Então, muito obrigado para ti, muito obrigado para a Carla. Eu vou passar depois para vocês qual é a contribuição que eu quero de vocês duas para a semana que vem. Para os demais participantes, muito obrigado. Vou mandar pelo WhatsApp, não hoje, mas eu mando amanhã no grupo do WhatsApp aquele roteirinho ali do que eu espero que vocês estudem para a gente debater no início da próxima aula. A gente debate isso, eu apresento os conteúdos que estão lá na aula 15, que eu já postei, e aí depois a Carla e a Juliane fazem esse fechamento que eu acho que está funcionando bem legal. Certo, pessoal? Da minha parte, foi muito legal reencontrá-los hoje. Nos falamos na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, que é posterior ao feriado, né? Dia 7 de junho é feriado, Corpus Christi. Espero que vocês participem da aula, hein? Não é dia 11 o feriado, professor? É dia 11? É dia 11 o feriado. Não é quinta o feriado. Feriado é numa quinta. É dia 11, professor. Na segunda a gente tem aula. Como é que vai ser dia 7? Desculpa, pá, falha minha, tô pensando na sexta. Professor, eu tava pensando... É que eu tô pensando numa turma que eu dou aula na sexta-feira. Desculpa, tu tem razão. O padre disse ontem que ia ter missa no dia 11 de Corpus Christi, daí eu pensei, será que eu tô louca? Não, esquece, que eu tô pensando numa turma que eu dou aula na sexta-feira e a aula com ele é dia 12, eu já tô bagunçando tudo aqui na minha mente. Vocês têm razão. Feriado é dia 11. Professor, faz parte. Dia 12 é dia dos namorados, dia 13 é dia de Santo Antônio, eu já baguncei tudo aqui. Tchau, pessoal. Tchau, antes que eu bagunce mais ainda. Tchau. Boa noite.